Eu vou gravar esse vídeo hoje trazendo já algumas respostas para algumas solicitações que têm sido feitas no sentido da abordagem desse problema da chegada, da invasão do pessoal do Islã que está acontecendo na Europa, enfim. Eu já havia gravado um vídeo no meu canal com o título Multiculturalismo, que foi exatamente minha primeira tentativa de explicar um pouco uma das facetas desse tipo de problema. Então não vou me prender aqui agora em explicar outra vez o que é o multiculturalismo, certo? Mas pesquisando, buscando as informações, né, eu demorei um pouco porque eu tive dificuldade de agregar todas as informações para formar um quadro coerente, um quadro explicativo coerente, né? Por quê? Porque existem algumas dimensões dentro desse fenômeno que nós estamos assistindo hoje, né, que com certeza será surpresa para muitos de vocês que assistirem esse vídeo, né? Bem, comumente nós temos visto, né, essa polêmica, esse confronto que faz parte da história do mundo ocidental, né, esse confronto entre o islamismo e o cristianismo, né? Existem dois elementos que primeiramente é preciso entender, né? São duas religiões antagônicas, uma contrária à outra, né, em termos, digamos, filosóficos e dogmáticos. E são duas religiões que cada uma delas também possui um projeto de conquista, né, um projeto de dominação. Esse projeto de dominação, grosso modo aqui falando, implica em transformar no mundo material algo que estaria como proposta no mundo espiritual, escrito nos seus respectivos livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão. Então, a esses dois projetos, nós damos o nome de cristandade, que se inicia fundamentalmente na Idade Média com a Igreja Católica, e o outro se dá o nome de califado, né? Então, são dois projetos de dominação e dois projetos mundializadores, globalizantes. Não são projetos que se restringem a empreendimentos localizados, né? Bom, em termos doutrinários, filosóficos, dogmáticos, também rápida síntese, eu não vou fazer aqui uma comparação exaustiva entre as duas religiões, mas vou tocar num ponto que para mim é essencial e que torna a partir daí essas duas religiões completamente diferentes uma da outra, apesar de haver outras diferenças também expressas nos dois livros sagrados. Mas para mim a mais importante é exatamente a concepção de Jesus e de Cristo, ou até melhor, cristianismo, e por conseguinte cristianismo, né? Para o islamismo, Jesus, ele não foi Jesus o Cristo, ele não foi Jesus o Messias, né? Jesus, para o islamismo, né, para Maomé, Jesus foi o penúltimo profeta e ele o último, certo? Então, nesse sentido, o islamismo ele é anticristão. Apesar do Alcorão se remeter em alguns momentos a Jesus, mas ele não reconhece a cristicidade de Jesus. Por isso, a partir daí, a partir dessa percepção, o cristianismo passa a ser uma falsa religião, porque estaria atribuindo um messianismo, estaria atribuindo a possibilidade de salvação a alguém que não seria exatamente o responsável por essa mensagem. O responsável por essa mensagem, para o islamismo, seria o próprio Maomé, que seria o último profeta. Então daí porque, para o islamismo,
o cristianismo, e aqueles que acreditam no cristianismo são inimigos, né? E não só para aí entra uma outra dimensão importante, né? Não só o Maomé, o islamismo, não só o cristianismo, mas também o judaísmo, né? Muito bem. Então, essa é uma dimensão inicial muito importante. Vamos guardar ela aqui por um tempo, tá? Muito bem. A outra dimensão importante que é preciso sinalizar, relembrar, é exatamente a ideia exaustiva, né, sobre globalização, sobre mundialização, sobre o governo mundial, que eu já falei em diversos vídeos que isso não é novidade. É claro que existe, podemos falar de uma conspiração mundial? Sim, na medida em que você observa que de tempos em tempos, no decorrer da história, né, pelo menos aí de Roma para cá, você vai ver, né, no mundo ocidental inclusive, mas não só, você vai ver grupos, e esses grupos sempre correlacionados a famílias, né, grupos que vão se articulando no sentido de manter uma dominação mundial em benefício desses grupos, tá certo? Nesse sentido é que a gente pode falar de uma conspiração, porque de fato eles conspiram, eles articulam entre eles no sentido de que todos venham a se beneficiar com esse tipo de uma espécie de governo mundial, tá certo? Mas a ideia de governo mundial, como eu já falei, ela está presente em todos os nossos justnaturalistas, tá certo? Ela é uma coisa essencial no pensamento contratualista justnaturalista, tá bom? Vattel, Pufendorf, Kant, Hegel, antes disso até o Hobbes, todos eles tinham um projeto de mundialização, tá certo? Todos eles, desde os mais autênticos justnaturalistas, adentrando mesmo pelo pensamento do século XIX, já se afastando do justnaturalismo. Então, o que acontece é achar que governo mundial é coisa de ficção, tá bom? Isso não pode existir, porque isso é coisa de pouco estudo, tá bom? Muito bem. Agora, é claro que existe aí circulando na internet, no YouTube, e muita gente se aproveita disso para fazer vídeos assim, aparentemente até sérios, né? Mas com ideias bastante debochadas sobre essa questão da nova ordem mundial. É um apelido, nova ordem é um nome que se dá, a modernidade foi um modelo de ordem e agora está se querendo criar uma outra ordem diferente da moderna. E existe uma série de doutrinas para isso, né? Que muitas vezes as pessoas estudam nas faculdades e nem sabem, como por exemplo Michel Foucault. Michel Foucault caminha para a ideia de uma pós-modernidade, porque para ele a modernidade é preconceituosa, então você tem que criar uma pós, você tem que criar uma sociedade diferente daquela. E, como Michel Foucault e diversos outros autores ligados à esquerda europeia, que tem forte repercussão no Brasil e na América Latina, estão falando isso claramente, abertamente, que fazem a teoria desses caras são projetos revolucionários, né? Então eu quero deixar claro aqui. Então, nós temos a segunda dimensão, né, que é esse projeto de globalização, e que agora, particularmente a partir do século XIX, ele ganha um contexto cada vez mais complexo, né? Por que complexo? Porque entra nesse universo uma série de variáveis que vai dar uma complexidade que às vezes é preciso um pouco de tempo de estudo e reflexão para entender, né, o que está se passando, como tudo isso vai chegando aos nossos dias. Muito bem. Ao mesmo tempo, agora, nós vamos entrar numa outra dimensão, que é a dimensão criminal. Então falamos da dimensão religiosa, falei de uma dimensão aqui também rapidamente geopolítica. Existem vídeos meus explicando mais detalhadamente essa questão, né? E agora nós vamos entrar numa questão criminal, né? Muito bem. A questão criminal, ela está relacionada primeiramente a partir da seguinte questão: a partir dos anos 90,
onde você vai ver aí uma consagração da ideia de que o mundo estava realmente globalizado, mundializado, enfim, né? E aí uma briga ideológica, né? Os neomarxistas, né? A chamada neo-left, a nova esquerda, reclamando que estava havendo uma globalização neoliberal, mas na verdade, exatamente, Marx reclama protesta contra uma globalização que ele já está identificando no século XIX, porque Marx também era um globalista, o marxismo também é uma doutrina globalista, e ele era contra a globalização do mercado, ele queria a globalização do socialismo comunista, né? E esse reflexo, isso se dá hoje, continua se dando no mundo das teorias, das ideologias, sem que a maioria das pessoas se dê conta do que é que estão falando, né? Porque todas as teorias revolucionárias, elas eram essencialmente globalistas, mundializadoras, né? Elas estão lutando contra outras formas de globalização, tá bom? Então, a partir dos anos 90, como eu estava dizendo, você começa a ter um tipo de crime que já estava ali presente desde o século XIX, explode com muita força entre os anos 60 e 70, e agora, a partir dos anos 90, ganha um novo perfil, que é o terrorismo. Muito bem. E particularmente aquele chamado terrorismo revolucionário. Esse terrorismo revolucionário, ele veio ganhar um perfil novo, fundamentalmente porque estava muito evidente o viés religioso. O que também não é novidade. O problema é que as pessoas não estudam muito bem o fenômeno do terrorismo, mas todo o terrorismo ele sempre esteve ligado a algum fenômeno religioso, mesmo quando aparece a ideia de terrorismo de Estado com a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, com a Convenção de Danton e Robespierre. Lá já havia uma relação de terrorismo com religião, quando os iluministas ligados a seitas satanistas estavam fazendo revolução contra o cristianismo, por isso atingir a Igreja Católica. Então a dimensão teológica, como eu tanto tenho chamado a atenção, está presente na origem do chamado fenômeno terrorista, seja ele o terrorismo de Estado, seja ele o terrorismo revolucionário. É claro que, como eu estava dizendo, a partir dos anos 90, o terrorismo revolucionário ele ganha de novo esse viés mais evidente de vinculação com a religião, quando passa a se associar, evidentemente, terrorismo com islamismo, com a chamada jihad islâmica. Tá ok? Muito bem. Porém, paralelo à expansão, ao surgimento e expansão dessa nova forma de terrorismo, passou-se a ideia de que esse mundo global ele estaria mais seguro, um mundo mais cooperativo, né? E nesse sentido, muitas organizações criminosas passaram a se articular, particularmente terrorismo e o chamado crime organizado, as chamadas máfias, particularmente quando direcionadas ao tráfico de drogas, passaram a se relacionar e haver um íntimo autofinanciamento, uma autorregulação, tanto em termos de troca de know-how, como em termos de trocas de recurso financeiro. Ok? Muito bem. Com essa expansão da ideia de um mundo global, de uma aldeia global, de um mundo de cooperações de ajudas mútuas, começou a haver na Ásia e particularmente na África, a expansão das chamadas organizações não governamentais, adentrando nesses ambientes com suas propostas humanistas, né, de auxílio, etc, etc. Bom, paralelo a esse fenômeno, essas organizações criminosas, particularmente organizações terroristas ligadas à Al-Qaeda, fundamentalmente, a Jihad, Al-Qaeda, eles vão descobrir uma nova forma de angariar recursos, desde particularmente os anos 90, e isso aumentou muitíssimo a partir de 2000, 2003. Né? Foi exatamente o que? Sequestro de estrangeiros e cobrar resgate dos seus respectivos governos. Tá ok? Muito bem. A partir de 2000, 2003, 2004, só para você ter ideia, segundo levantamentos e pesquisas que eu fiz, né, já havia um valor, algo em torno de 4 a 5 milhões de dólares por refém sequestrado em regiões dominadas por
grupos muçulmanos, como, por exemplo, Al-Qaeda em regiões da África, particularmente norte da África. Fundamentalmente, sinalizar logo aí a região ali ligada, Líbia, Argélia, por aí vai. Os governos, particularmente europeus, né, Espanha, Itália, Inglaterra, tentaram manter isso de forma mais sigilosa possível, porque isso não era bom para a propaganda de uma aldeia global, segura, tranquila, onde você podia viajar para qualquer lugar. E as pessoas, isso vulnerabilizou muitas pessoas, não só missionários de ONGs humanitárias, de igrejas, mas também até turistas, né? Turistas foram vítimas desse tipo de crime por conta dessa vulnerabilidade. Vamos fazer uma trilha no deserto do Saara. Chega lá, o sujeito era sequestrado, o casal era sequestrado e ninguém nunca soube disso. Isso foi abafado na imprensa. Só com algumas pesquisas é que você pode vir a saber desse tipo de fenômeno. Muito bem. Paralelo a isso, vai ocorrer uma série de conflitos geopolíticos, que eu também já expliquei em outros vídeos. Conflitos geopolíticos ligados à área de dominação. Já está se falando há algum tempo aqui, já está se falando de uma segunda Guerra Fria, de uma nova versão da Guerra Fria. Se é que eu nunca concordei com essa ideia de que a Guerra Fria tivesse acabado. Ela vai se metamorfoseando, ela vai ganhando características diferentes, inclusive através de ONGs e de movimentos revolucionários, você vai entrando e conquistando áreas em determinados países, e você vai mantendo ali forte poder político, apesar do nome não governamental, mas as ONGs têm um forte viés político, exatamente, de forma contrária às suas bandeiras, porque é preciso você identificar quem está financiando ONGs e fundações, para você entender melhor o fenômeno das ONGs, enquanto influentes instâncias políticas, é preciso você entender quem está financiando, e quais são as intenções de quem está financiando. E daí você vai entender por que proteção de tanta coisa, geralmente em países estrangeiros e ricos em algum tipo de recurso natural, que como eu já expliquei em outros vídeos, se esse recurso natural está em cima, na face da superfície da Terra, uma floresta, por exemplo, então eu vou financiar uma ONG de proteção ambiental, índio, ecologia, animais, enfim. Se essa riqueza está debaixo da Terra, eu posso usar uma ONG, mas é bem provável que eu use o meu exército, porque, como eu já expliquei em outros vídeos, a guerra ela se tornou, a partir do século XX, um tremendo negócio, uma tremenda indústria, muitíssimo lucrativa, que aciona diversos setores de uma economia de um país, e além de poder ser trabalhada de maneira política em benefício de determinados governantes. Então, a guerra, ela de fato, ela é muito ruim para quem está nela, principalmente as vítimas da guerra, mas para os grandes magnatas que controlam a economia do planeta, ela é os bancos, ela é uma indústria fantasticamente bilionária, tá bom? Pare de se iludir. Então vamos começar a juntar agora, as pedras desse quebra-cabeça. É preciso a gente identificar essas pedras e agora vamos tentar juntar essas pedras para entender um pouco do que está acontecendo no mundo e agora no Brasil. Muito bem. A partir, então, dessa experiência com sequestro de pessoas, essas organizações que começaram a se mesclar entre organizações terroristas e organizações mafiosas, estrito sensu, começaram a perceber o benefício que existia no tráfico de pessoas, com o aparecimento do fenômeno do foragido, do migrante, do
exilado, daquele que está fugindo, né, vítima de ambientes de guerra. Muito bem. Então, organizações terroristas e mafiosas que estavam ligadas a tráfico de drogas, fundamentalmente, passaram a trabalhar com sequestro de pessoas e viram no sequestro de pessoas uma fonte milionária de recursos para financiamento dos seus grupos. Essas organizações passam a identificar no problema da guerra e das vítimas civis de guerra, passam a identificar nesse fenômeno também uma fonte milionária de recurso, graças à ideia de ajuda humanitária. Só que aí entra mais coisa. É preciso que as pessoas, se você é brasileiro, esteja atento para ONGs e fundações que estão ajudando, contribuindo para essa ideia de os países receberem migrantes, né, supostamente vítimas de guerra. Por quê? Aí a gente começa a fechar o quebra-cabeça, né? Porque tornou-se um negócio milionário para alguns setores, não só criminosos, mas para alguns setores. Tornou-se um negócio milionário, né? Fazer vista grossa para um suposto tráfico de pessoas, né? E a ideia de crise de imigrantes por conta de situações de ambientes de conflito, de guerra. Tá bom? Isso. Ou seja, governos que antes pagavam apenas sequestros, governos passaram a pagar ONGs para administrar essa possível chegada de pessoas oriundas de zonas de conflito. Só que essas pessoas oriundas de zonas de conflito são, boa parte delas, se não todas, boa parte delas, de alguma forma, estão ali nesse cenário do tráfico de pessoas. Mas por que houve interesse que a coisa chegasse até tal ponto? Ninguém sabe disso. Como é que eu tenho as fontes? Fui pesquisar, encontrei as fontes, e os governos, com seus serviços secretos, não encontraram essas fontes. A mídia não publica, né, com tanta facilidade essas fontes. Por quê? Exatamente porque os donos da mídia, os donos da imprensa, são exatamente os grupos ou pessoas multimilionárias que estão financiando esse novo empreendimento geopolítico chamado Nova Ordem Mundial. Tá bom? Que não é um mero misticismo. Tá certo? Por mais ridículo que esse termo ganhe em determinados momentos na internet, no YouTube, mas eu já te expliquei várias vezes que isso não é brinquedo. Tá bom? Então, os grandes milionários, os grandes bancos, inclusive, os investidores financeiros, o Jorge Soros vai se tornar apenas uma figura mais notória, né? Mas esses grandes milionários que criam redes ilimitadas de ONGs e fundações, né? Um emaranhado imenso de ONGs e fundações para financiar esse projeto neossocialista, né? De comunizar o mundo todo, né? Há interesse nesse projeto, há interesse nessa crise em zonas de guerra, e particularmente em zonas de guerra que envolvem muçulmanos, e o financiamento de muçulmanos para entrar nos países europeus. Por quê? Porque se torna um elemento fundamental para desmontar a cultura ocidental de base, de fundo, de orientação, de origem europeia. Daí porque o incentivo, o estímulo a atacar Israel. E aí você tem três dimensões, três pilares que sustentam e reproduzem a civilização ocidental na sua versão chamada moderna. Estados Unidos da América, Europa e Israel.
Você tem que destruir essas três instâncias dogmáticas, teóricas, filosóficas, espaços geográficos, economias, modo de ser, cultura. Você tem que destruir, senão você não está numa nova ordem mundial. Se você não destrói os Estados Unidos da América, se você não acaba com o modo de vida americano e toda a sua concepção de liberdade, você não pode ter uma nova ordem que sabe-se que será necessariamente socialista, agregando todos os elementos de outras experiências socialistas, comunista, fascista, nazista, fabiana. Você não pode ter uma nova ordem, uma pós-modernidade com países como Estados Unidos e Israel que se fundam numa concepção de nacionalidade e liberdade que nenhum outro país levou às últimas consequências. Nenhum país conseguiu levar a concepção moderna de liberdade ao nível que os Estados Unidos da América conseguiu levar. Inclusive associando a ideia de país, território, nacionalidade, cultura, povo. A Europa, por sua vez, berço dessa civilização ocidental, ela é o alvo preferencial. Então, por isso, incentivar uma religião, vamos voltar para o princípio? Vamos lá. Então, por isso, incentivar uma religião que é antagônica, através da doutrina multiculturalista, que é uma doutrina neomarxista, que trabalha com a dialética do conflito hegeliana marxista. Vamos gerar o conflito, porque através do conflito nós vamos destruir. É a destruição que traz o bem. Eu já expliquei isso em outros vídeos com relação à questão da dialética hegeliana marxista. A concepção de bem tem origem no mal. A concepção de bem tem origem na destruição. É preciso destruir para gerar o bem, seja lá o que for esse bem. O que vem depois. Então, é preciso colocar algo que é uma antítese àquela tese. Então, a Europa cristã, tese, o muçulmano islâmico, antítese. E você sabe que vai gerar conflito, porque, como eu expliquei anteriormente, são dois projetos, são duas religiões com filosofias antagônicas. Você sabe que vai gerar conflito. E você coloca no mesmo espaço mental exatamente para gerar conflito. E você não tem como destruir, os Estados Unidos da América por fora. É o maior exército do planeta. A China e a Rússia ficam aí usando a Coreia do Norte para fazer gaiatice. Mas todo mundo sabe que o que segura a China e a Rússia são as bombinhas atômicas que eles têm, até hoje. Até hoje. Nenhuma das duas tem condição de enfrentar os Estados Unidos no pau, velho. No tiro. Vai perder. Tá certo? Vai perder. Só a frota de porta-aviões americanas é o suficiente para acabar a China, Rússia e tudo mais. Certo? Mesmo que dê trabalho para os americanos, vai dar, mas destrói. Como é que você vai destruir então essa nação, que é um verdadeiro, uma das grandes experiências do projeto moderno e que atrapalha a globalização por dentro? Por isso você tem que revolucionar, destruir o modo de vida americano, que espelha muito bem esse projeto moderno baseado na liberdade individual, que é uma liberdade egoísta para Marx, para o comunista, e coletivizar, tornar os Estados Unidos da América um país cada vez mais comunista, sem as pessoas perceberem. Por isso que você tem que contaminar a juventude, os jovens. Você tem que criar novas minorias para substituir o antigo proletariado, como já recomendava Marcuse, da Escola de Frankfurt. Enfim, você faz a revolução e foi feita, olha aí. O Obama e a Hillary Clinton não inventaram nada. Eles fizeram um bom trabalho, eles foram muito bem, eles deram um avanço extraordinário à Revolução Comunista dos Estados Unidos. Mas eles fizeram o trabalho deles, foi uma etapa bastante chamada progressista, bastante avançada desse projeto. Olha o trabalho que Trump está tendo agora para governar, com o Estado todo aparelhado. Então você vê que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo.
Então você não pode falar em coincidência, você não pode reduzir a ideia de conspiração ao ridículo, porque isso é sinônimo de ignorância, você não sabe o que está se passando no seu mundo, no seu país, tá bom? Então é preciso estudar para você não ficar passando de bobinho, achando que é muito esperto, tá bom? Então, existe uma conspiração? Sim, mas não no sentido ridículo que estão falando. Existe uma conspiração de grandes grupos que querem dominar o planeta e estão conseguindo. Graças às pessoas que não estudam, graças às pessoas que levam a brincadeira, graças às pessoas que acham que essa ideia de conspiração é algo assim, né? Teoria do complô, exatamente. Então, você tem agora um quadro fechado. O que nós temos que observar aqui no Brasil, por exemplo, volto a dizer, são as ONGs que vão se administrar, que estão defendendo e contribuindo para administrar a chegada de grupos revolucionários no Brasil, com fachada de migrantes vindos de zona de guerra. Nós já temos uma situação bem razoável, segundo fontes que eu localizei na internet. Eu tenho falado em diversos outros vídeos sobre a possibilidade de uma guerra civil no Brasil. Já há mais de um ano que eu tenho falado sobre isso. Segundo algumas fontes que eu localizei na internet, nós já temos grupos desse nível. Nós temos algo em torno de 25 mil guerrilheiros haitianos no Brasil, 90 mil em milícias petistas, 50 mil do MST, 8 mil das Farc, 15 mil milicianos cubanos, principalmente travestidos de mais médicos, e 10 mil infiltrados no exército da Venezuela no Brasil. Então, só o que tem aí, se a gente somar isso tudo e dividir no meio, metade disso aí já é suficiente para qualquer momento pipocar diversos focos de guerrilha, diversos focos de ataque terrorista, como você viu a experiência agora em Brasília, e desencadear uma guerra civil no Brasil. Se você duvida disso, a pergunta que ele faz é a seguinte: por que toda essa infiltração com fachada humanitária? Inclusive, muitas vezes, entrevistando pessoas, pais de família, para sedimentar mesmo aquele discurso de que não, os caras aqui são do bem, os caras aqui, aí, pai de família. Então, foi isso que eu consegui angariar em termos de informação, para poder esclarecer, trazer um vídeo que eu pudesse esclarecer, até por conta também das minhas ansiedades sobre essa questão, e vou continuar pesquisando e, assim que possível, trazer novas informações para aperfeiçoar o nosso entendimento sobre esse fenômeno, que é muito sério e muito importante daqui por diante. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, dê um like e faça comentários sobre o vídeo, traga questionamentos, perguntas, propostas, tá? Que eu com certeza daria atenção ao que você está propondo. Muito obrigado.